A sua saúde mental é coisa séria. O seu equilíbrio emocional é coisa séria. O seu autocuidado é coisa séria. E se alguém tentar te convencer do contrário, essa pessoa só está demonstrando que provavelmente ela não quer o seu bem ou, no mínimo, quem desdenha da sua saúde mental, do seu equilíbrio emocional, está demonstrando ignorância a respeito de como funciona o cérebro e a mente humana. Mas por quê? É porque, infelizmente, as pessoas não sabem um fato, e aqui eu quero citar o grande professor Steven Pinker, um neurocientista da Universidade de Harvard, e ele diz o seguinte: a mente é o que o cérebro faz. Ou seja, aquilo que nós chamamos de mente é resultado do funcionamento dos processos realizados pelo cérebro. E nesse sentido, eu gostaria que você já soubesse desde já, caso você não saiba, que todo estado mental ele é acompanhado de mudanças no seu cérebro. E quando nós falamos, por exemplo, de uma pessoa que está triste, de uma pessoa que está passando por uma dificuldade emocional, ou pior ainda, uma pessoa que está passando por uma depressão, por uma ansiedade, transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade, transtorno afetivo bipolar, enfim, os transtornos mentais de maneira geral, o cérebro dessas pessoas é um cérebro diferente do cérebro de uma pessoa saudável. É um cérebro deficitário em uma série de circuitos. E acontece que não é só o cérebro das pessoas que é afetado nos transtornos mentais, ou quando você não necessariamente sofre com um transtorno mental, mas você está num estado emocional prejudicial aí para você. O corpo inteiro é afetado por isso. Por exemplo, hoje nós sabemos que os intestinos de pessoas que estão passando por depressão ou ansiedade, eu estou falando de depressão e ansiedade porque são os transtornos mentais mais comuns que nós temos aí, mas o intestino dessas pessoas nós sabemos que ele é diferente, ele é problemático, ele é um intestino doente. Eu estou falando aqui só do sistema digestório, eu poderia continuar, mas a lição que fica aqui é que quando falamos de transtornos mentais ou de estados emocionais prejudiciais que estão aí de alguma maneira reduzindo a potência da tua vida, nós estamos falando de alterações prejudiciais no cérebro e no corpo da pessoa. É por isso, inclusive, que muitos profissionais escolhem, em vez de falar o termo transtornos mentais, falar o termo transtornos neuropsiquiátricos, que é para deixar claro que o cérebro está envolvido, mas como eu disse, não é só o cérebro, é o corpo inteiro. E portanto, tendo essa maturidade e conhecendo um pouco melhor sobre como o cérebro e a mente funcionam, é essencial você saber que existem alguns sinais documentados pela ciência de que a sua saúde mental, de que o seu equilíbrio emocional está em risco. Esses sinais muitas vezes passam invisíveis no nosso dia a dia. Ou seja, você pode ter agora aí dentro de você vários desses sinais sem que você perceba e sem que você saiba que isso é um sinal de que existe um risco aí para a sua saúde mental dentro de você. E o meu objetivo no vídeo de hoje é esclarecer justamente quais são esses sinais. Eu vou te falar 12 sinais de que a sua saúde mental está em risco, de acordo com a ciência mais atual. Para que, em primeiro lugar, você saiba identificá-los. Saiba identificar se, por exemplo, está começando a se instalar um problema de saúde mental dentro de você, ou se já está instalado dentro de você um problema de saúde mental há algum tempo. Porque quando você tem essa clareza, você tem a primeira ferramenta para você impedir a continuidade disso na sua vida, buscar a sua saúde mental, recuperar seu equilíbrio emocional e viver uma vida próspera emocionalmente, uma vida onde você está no comando da sua existência, no comando da sua vida emocional. E é isso que eu quero trazer aqui de forma bastante prática no vídeo de hoje, baseado na ciência mais atual, só que numa linguagem que qualquer um consegue entender. Vamos então falar sobre 12 sinais de que a sua saúde mental está em risco. Bom, já que vamos falar de 12 sinais de que a sua saúde mental está em risco, eu quero deixar claro que esses não são os únicos sinais. Existem outros. Eu trouxe apenas esses 12 porque esses 12, em primeiro lugar, são bastante comuns e bem documentados na ciência, mas em segundo lugar, muitas vezes passam despercebidos pelas pessoas. Ou seja, a pessoa está convivendo com aquilo dentro dela, ela não sabe que aquilo é um risco para a saúde mental dela e ela meio que segue a vida empurrando com a barriga. E definitivamente isso não é o que eu desejo para você. Eu desejo que você tome consciência para que você tenha liberdade emocional de fato. E tendo isso dito, eu quero te contar um pouco sobre como eu cheguei à ideia desse vídeo.
Porque originalmente eu não iria gravar esse vídeo aqui para ser publicado na data em que ele foi publicado. Eu tinha outra ideia, eu queria gravar um vídeo a respeito dos hábitos que impedem a nossa vida de mudar. Eu estava em casa escrevendo o roteiro desse vídeo e estudando os artigos científicos e os livros, e eu comecei a perceber que a minha mente não estava funcionando como ela funciona normalmente. Eu achei isso estranho, mas eu meio que tentei continuar. E aí aconteceu uma coisa depois, que foi um sinal, um desses sinais que eu vou te contar, eu vi ele em mim. Se você já me acompanha há algum tempo, você sabe que eu gosto, no meu tempo livre, quando eu posso, não é sempre, eu gosto de jogar videogame. E aí eu estava esperando um jogo há anos, um jogo chamado God of War. Esperando ansioso esse jogo ser lançado, e aí finalmente o jogo foi lançado. Eu comprei logo no lançamento, e aí assim que eu tive um tempinho, parei para jogar. E olha, eu jogo videogame 2 vezes por ano, mais ou menos, que é o que o tempo me permite. Mas quando jogo é uma coisa que me encanta muito, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu meio que mergulho, dá uma relaxada geral na minha mente. Eu gosto muito, então sentei num fim de semana para jogar. E aí eu percebi em mim esse que é o primeiro sinal que eu quero falar para você de que talvez a sua saúde mental esteja em risco. Eu percebi que eu não estava conseguindo ter a motivação, a energia, o prazer que eu tinha naquele jogo. E olha que eu estava esperando aquilo há muito tempo, então meio que não fazia sentido. Será que o jogo é ruim? Na verdade, não. Na verdade, o problema estava em mim. E o primeiro sinal que eu quero deixar claro para você de que a sua saúde mental está em risco é você começar a sentir isso que nós chamamos de anedonia na ciência. É uma incapacidade de você sentir prazer, sentir desejo, sentir motivação pelas coisas que tipicamente te deixam motivado, pelas coisas que tipicamente fazem com que você sinta prazer, fazem com que você sinta desejo. Essa anedonia é um sintoma de que a sua saúde mental pode estar em risco. E por que eu percebi isso em mim? Eu percebi isso em mim porque eu estou há bastante tempo trabalhando muito, inclusive finais de semana. E eu estou, devido a esse excesso de trabalho, eu estou começando a sentir aquilo que pode vir a se tornar, se eu continuar nesse ritmo, aquilo que nós chamamos de esgotamento emocional ou então de síndrome de burnout. Então, o que eu quero deixar claro para você é que esses sinais, às vezes, eles passam um pouco despercebidos. Eu poderia simplesmente virar e falar, esse jogo não é bom. Ou então eu poderia virar e falar, é só porque eu estou cansado. Mas na verdade não. Como eu tenho um pouco mais de experiência, como eu tenho um pouco mais de autoconhecimento bem desenvolvido e maturidade emocional, me conheço muito bem. E já sei que está na hora de eu colocar um pouco o pé no freio para descansar, porque se eu continuar, cada vez mais esses sintomas vão piorar. E a grande questão aqui é que tanto quanto você conseguir evitar que esses problemas de saúde mental realmente se instalem na sua vida, mais fácil será você reverter o quadro. Quanto mais profundamente instalado o quadro está dentro de você, mais complexo e especialmente mais demorado vai ser para que você consiga lidar com isso. E aí, o que eu resolvi fazer então é parar um pouco de trabalhar em final de semana. E a questão, gente, é que eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto do meu trabalho, eu gosto de estudar, eu gosto de preparar conteúdo. Eu gosto de ter ideias e escrever ideias para vídeos aqui do canal. Eu gosto de ficar nos stories daquela rede social lá que você conhece, respondendo as perguntas das pessoas. Só que a questão é que quando você, mesmo gostando muito daquilo que você faz, exagera e demanda demais do seu cérebro, o cérebro é uma máquina, ele pode se esgotar. Só que eu quero deixar claro que todos esses sinais que eu vou falar aqui, eles não são apenas sintoma de esgotamento emocional, de burnout. Isso pode ser sintoma de depressão, isso pode ser sintoma de ansiedade. Ou seja, é um sintoma de que a sua saúde mental está em risco. Mas o problema específico, ele pode ser um problema que não é necessariamente esse que eu estou vivendo neste momento. Então é muito importante você saber que vários problemas de saúde mental, eles podem gerar esses mesmos sinais que eu vou falar aqui no vídeo de hoje. Então o primeiro sinal é esse, é você perder o prazer, o desejo, a alegria que você tem com as coisas que tipicamente são prazerosas para você. As coisas que te motivam param de te motivar. Você perde o desejo de fazer coisas que você tipicamente deseja fazer. Esse é o primeiro sinal, fique atento. Se você está sentindo isso, pode ser que a sua saúde mental esteja em risco. Vamos agora ao segundo sinal. O segundo sinal, ele na verdade é uma espécie de agravamento do primeiro.
Porque se você não começa a cuidar um pouco da sua saúde mental para tentar reverter esse quadro, e você já está lá sem sentir prazer, sem sentir desejo com as coisas que tipicamente te alegram, daqui a pouco isso vai se desenvolver e vem esse segundo sinal, que é uma perda de sentido. As coisas param de fazer sentido para você. Você olha para as coisas e você fala: para que eu vou fazer isso? Para que eu vou me exercitar? Para que eu vou me alimentar direito? Para que eu vou sair para encontrar pessoas? Você começa a questionar o sentido das coisas ao seu redor. E aí, nada te atrai, nada te encanta e você começa a sofrer com uma espécie de niilismo existencial, né? Nada faz mais sentido para você. E isso é muito diferente de como você era antes. É como se você tivesse perdido o encanto que você sentia pelas coisas, e é como se as coisas tivessem perdido o sentido delas para você. Esse é o segundo sinal. E esse segundo sinal é sinal de que você já foi da anedonia, que é o primeiro, para algo um pouco mais grave. Então, provavelmente, já está instalado dentro de você alguma coisa um pouco mais séria. Vamos ao terceiro sinal, e esse é um clássico sinal, pode ser sinal de ansiedade, pode ser sinal de depressão ou de vários outros transtornos neuropsiquiátricos, pode ser sinal de um esgotamento emocional que está começando dentro de você, como no meu caso, pode ser sinal, enfim, de uma série de problemas da sua saúde mental e são as mudanças bruscas no seu apetite. E aqui eu estou falando nos seus hábitos alimentares de fato. E pode acontecer nos dois extremos. Pode acontecer, por um lado, de você começar a comer demais. Meio que repentinamente, você começa a comer mais do que tipicamente você comia. Ou pode ser o contrário. Você começa a comer muito menos do que você tipicamente comia. E aí o sinal disso, muitas vezes, está na balança. Você, de repente, começa a ganhar muito peso ou você, de repente, começa a perder muito peso. E isso pode sim ser um sinal de que a sua saúde mental está em risco. Observe, portanto, o seu apetite e veja que isso tem ligação com o primeiro sinal. Porque, afinal de contas, se você não tem desejo pelas coisas e você não consegue sentir prazer com as coisas, isso vai incluir também a alimentação. E aí, é claro, você pode fazer uma de duas coisas, que é, como você não está tendo muito desejo e muito prazer, você começa a exagerar, comer demais para ver se você consegue ter algum prazer. Ou então, como você não tem desejo e não tem prazer, você meio que desencana e fala, bom, então eu não vou comer. E aí você acaba não comendo, comendo menos do que você deveria. E é claro que quando falamos de alimentação, se você começar a se alimentar mal, comer besteira demais, ou se você começar a se alimentar mal, que é comer de menos e não nutrir o seu corpo, você vai agravar o quadro. E, portanto, tome cuidado. Se a sua alimentação ela está sofrendo aí bruscas alterações, se o seu apetite está sofrendo bruscas alterações, preste atenção e foque em nutrir o seu corpo. Nós temos um vídeo bem recente aqui do canal onde eu falo sobre como a sua comida afeta o seu cérebro. Eu vou colocar o link dele, vai aparecer o botão aqui caso você queira se aprofundar nesse assunto, mas é um vídeo bem aprofundado onde eu falo quais são os alimentos que realmente destroem a saúde do cérebro e como você pode substituir esses alimentos por coisas que nutrem o teu cérebro, que fazem o teu cérebro funcionar na sua melhor potência. Vamos agora ao quarto sinal. O quarto sinal são mudanças bruscas em outro tipo de apetite, que é o apetite que nós chamamos de libido, é o apetite de cunho sexual. Mudanças bruscas de libido podem indicar também que está se instalando aí um problema de saúde mental dentro de você, pode indicar um risco para a sua saúde mental. E aqui é muito parecido com a questão que eu já te expliquei sobre o prazer. Quando você para de ter prazer e se encantar com as coisas, isso inclui também o desejo que você tem, o desejo no sentido carnal da palavra. E, portanto, esse é um sinal ao qual você tem que ficar atento. E aí, se você está vendo em você meio que o combo de todos esses sinais, então você, por exemplo, não consegue ter prazer mais na comida que você tinha, ou como eu, nas diversões do dia a dia não fazem mais sentido, você tem uma libido muito reduzida, as coisas perderam o sentido, o mundo parece não trazer mais nenhum tipo de encanto para você. Então, se você está sentindo tudo isso, opa, esse é realmente um sinal aí para você parar e observar e verificar o que está acontecendo, porque podemos estar aqui encontrando um problema de saúde mental que está se instalando ou já está instalado dentro de você.
O quinto sinal de que a sua saúde mental está em risco é a impulsividade e ou a compulsão. E essas palavras são frequentemente usadas de uma maneira como sinônimos por aí. Eu quero discernir um pouco a diferença entre as duas, mas as duas podem acontecer juntas. Só que pode acontecer uma ou outra delas, uma sem a outra, digamos assim. O que é a impulsividade? A impulsividade, ela tem relação com a incapacidade que você tem de frear seus impulsos. Então, é como se você não conseguisse falar não para si mesmo. Você, por exemplo, vai comer uma besteira e você não consegue falar não para si mesmo e aí você vai e come. Você, por exemplo, fala uma coisa que não deveria falar. Você agride uma pessoa verbalmente, fala uma coisa que ofende uma pessoa porque você está com raiva. Você não queria falar aquilo, mas de uma forma muito impulsiva você fala. Você compra, por exemplo, e não consegue controlar. Você vai e compra coisas que você não deveria. A impulsividade pode se manifestar de várias formas, mas o sintoma-chave dela é que você não consegue falar não para si mesmo. Você simplesmente faz as coisas sem um freio. O teu autocontrole, portanto, ele está prejudicado e ele não consegue impedir uma coisa de começar. E aqui é a importância da distinção entre impulsividade e compulsão. Porque o que é a compulsão? A compulsão, ela é quando você não consegue parar de fazer algo. Então vamos pegar aqui o exemplo de pessoas que têm problema com açúcar. Uma pessoa que tem um problema de impulsividade com açúcar é aquela pessoa que não consegue. Dá vontade, ela vai e ataca um chocolate, por exemplo. Agora, uma pessoa que é compulsiva com o açúcar é uma pessoa que ela come um pedacinho e ela não consegue parar. Aí ela vai e precisa comer a barra inteira, ela compra um pacote de doce, ela come um, não consegue parar, ela come o pacote inteiro. É claro que as duas podem acontecer simultaneamente. Tem gente que é impulsiva, não consegue falar não, vai e ataca o chocolate, come um pedaço, não consegue parar e aí come até o final. Aí ela é compulsiva também. Mas é importante você distinguir as duas coisas. Porque tem gente que não tem esse problema de impulsividade. A pessoa tem lá no armário da casa dela, ela tem lá um monte de doce, por exemplo. Só que quando ela vai e come um pedacinho, ela tem que comer tudo. Ou seja, ela não tem tanto a impulsividade, porque os doces estão lá no armário, os doces estão à disposição. Ela consegue falar, não vou comer, tô tranquilo. Aí o dia que ela fala, bom, acho que eu vou comer um docinho. Vai lá, come um pedaço, não consegue parar, come tudo que tem no armário de doce. Isso é uma pessoa que ela é compulsiva, mas ela não sofre com essa impulsividade. E tem pessoas que são impulsivas, mas não são compulsivas. Então a pessoa não consegue falar não, aí precisa de um chocolate. Aí ela come, mas ela come lá 2 quadradinhos, não precisa comer a barra inteira, só que ela não consegue falar não. Quando ela tem a vontade, ela vai e come. É importante você saber isso, porque se você estiver, de repente, sofrendo com impulsividade, ou com compulsão, ou com as duas coisas, isso pode ser um sinal de que a sua saúde mental está em risco. Especialmente se isso é uma coisa que surgiu aí e que é diferente do teu jeito no dia a dia. Ou seja, mudanças bruscas, elas sempre têm que chamar a tua atenção. Fique alerta quando você tem mudanças bruscas em relação a tudo que eu falei até aqui e em relação a tudo que eu falarei daqui adiante. E antes da gente continuar, eu quero que você observe esse vídeo aqui, o que você aprendeu até aqui e o que você ainda vai aprender nesse vídeo de hoje. E você percebe que o canal Neurovox, nós aqui nesse canal, temos por objetivo a democratização do conhecimento científico. É quebrar os muros, no bom sentido, é claro, das universidades, dos laboratórios, da linguagem difícil dos artigos científicos e dos livros técnicos. É trazer o conhecimento científico numa linguagem simples que todo mundo consiga entender, para que você aplique esse conhecimento na sua vida e para que você melhore cada vez mais teu cérebro, tuas emoções, tua mente, teus hábitos. Esse é o nosso objetivo. E se você valoriza esse objetivo, e se esse objetivo te parece um objetivo nobre, para mim ele é muito nobre, mas se para você também é nobre, eu faço um convite. Se você puder e se você quiser, a se inscrever aqui no canal. Não vai tomar 10 segundos do seu tempo, é só apertar o botão de se inscrever e ativar o sininho de notificações para você ser avisado quando nós postamos um vídeo novo. Esse pequeno gesto, ele nos ajuda muito a crescer e a levar esse conhecimento a cada vez mais pessoas. E já que você vai se inscrever, você pode também clicar na curtida aí, se você quiser e se você puder, um joinha pra gente, porque também ajuda o vídeo a chegar a cada vez mais pessoas. O algoritmo do YouTube vai entender que o vídeo é um vídeo interessante e vai mostrar esse vídeo para mais gente. E claro, se você também puder, deixa um comentário de sugestões de vídeos que você quer aqui no canal, dúvidas que você tem, ou mesmo
me dizendo o que você achou, porque esse gesto também nos ajuda muito. Então faça esse pequeno pedido, se você puder, se você quiser, vai nos ajudar, é o maior gesto de gratidão que você pode demonstrar para nós. Se inscrever, curtir o vídeo, é algo que para você vai tomar 10 segundos, mas para nós vale o mundo. E agora, vamos voltar para o tema do nosso vídeo, e eu quero falar sobre o sexto sinal. E olha, esse sexto sinal é um dos mais negligenciados pelas pessoas hoje em dia. E, na verdade, é um dos principais. É um sinal, por exemplo, presente em diversos transtornos neuropsiquiátricos. É um sinal que está associado a todo tipo de problema na sua vida. E aqui eu estou falando do sono ruim. E o que é o sono ruim? O sono pode ser ruim por uma questão de quantidade. Ou seja, você dorme por menos horas do que é necessário para o teu cérebro. Só que pode acontecer do teu sono ele ter problemas não na quantidade, mas na qualidade. Então a pessoa, ela dorme 7 a 9 horas de sono por dia e, no entanto, ainda assim, ela sofre com os problemas derivados de um sono ruim. Por quê? Porque a qualidade do sono dela não está adequada. E aqui nós precisamos deixar claro uma coisa que muita gente não sabe, infelizmente, mas quando nós falamos sobre saúde, eu acho que você já sabe, todo mundo sabe, que uma alimentação saudável é crucial para o teu corpo funcionar bem e isso inclui o seu cérebro. E é por isso que eu gravei um vídeo aqui no canal, como eu disse, chamado Como a Sua Comida Afeta o Seu Cérebro. Outra coisa que é muito importante para a saúde do corpo de maneira geral e do cérebro em específico é a prática de atividade física regular. No entanto, eu quero te deixar claro que o sono é a base de tudo. Inclusive, para que você colha os benefícios de se alimentar bem e de se exercitar, dormir bem é necessário. Ou seja, veja que coisa interessante. Para que, quando você se exercita ou quando você se alimenta bem, você colha plenamente os benefícios da alimentação e do exercício, você precisa dormir bem. O sono de qualidade ele é uma condição para que você colha os benefícios de outras atividades e de outros hábitos que são importantes. Dormir mal é uma das piores coisas que você pode fazer na sua vida. Dormir mal está associado a todo tipo de doença que você pode imaginar. Quando você dorme mal, o teu sistema imunológico não funciona adequadamente. Isso vai fazer com que você contraia mais infecções de maneira geral. Por exemplo, gripe ou outros vírus e bactérias por aí. Outra coisa que pode acontecer da sua imunidade não funcionar muito bem é você ter um maior risco de câncer. Nós sabemos que pessoas que dormem mal, com má qualidade ou por tempo insuficiente têm maior risco de câncer. Outra coisa que pode acontecer se você dorme por tempo insuficiente ou se o teu sono é de má qualidade é você ter maior risco de problemas cardiovasculares. Eu estou falando de infarto do miocárdio, eu estou falando de derrame cerebral. Você tem maior risco de Alzheimer e de outros processos neurodegenerativos do cérebro que causam demência, demência frontotemporal, demência vascular. Dormir mal aumenta radicalmente o seu risco de transtornos neuropsiquiátricos, depressão, ansiedade, transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade e tantos outros. E se você já sofre com esses transtornos, saiba, isso agrava, dormir mal, dormir por tempo insuficiente, agrava os quadros neuropsiquiátricos dentro de você. Dormir mal, dormir por tempo insuficiente faz com que você não tenha energia, não tenha disposição, procrastine mais, faz com que você tenha maior irritabilidade, faz com que você tenha uma oscilação emocional gigante, faz com que o teu cérebro acumule toxinas que acabam destruindo ele ao longo do tempo. E olha, eu poderia continuar a lista aqui, mas eu quero deixar muito claro que dormir mal, ou por tempo insuficiente, ou os dois, que muita gente faz isso. A pessoa dorme pouco e ela dorme mal. Isso é um dos maiores, se não o maior risco que você tem para a sua saúde. E aí, é importante você saber que o oposto, dormir bem e por tempo suficiente, é uma espécie de superpoder do seu cérebro. Tudo na sua vida melhora quando você dorme bem e quando você dorme por tempo suficiente. Muita gente por aí não tem essa experiência. E olha, eu vou te falar, eu, por muito tempo na minha vida, não tive essa experiência, que é a experiência de acordar e de, logo no começo do dia, se sentir bem. De verdade, vontade de viver, vontade de fazer as coisas. Sem precisar de litrão de café para meio que ligar as coisas em você aí na marra. Pelo contrário, você acorda bem disposto. Quando você toma o café de maneira saudável, ele apenas te deixa melhor do que você já é sem ele.
É você ter disposição e energia na hora de produzir, de trabalhar, de fazer as coisas. E aí quando chega a noite, a hora de descansar, você tá relaxado, colocar a tua cabeça no travesseiro e ter uma noite gostosa de sono por tempo suficiente. Muita gente não sabe o que é isso. Eu mesmo, por décadas da minha vida, não soube o que era isso. Quando você acerta o teu sono, quando você regula o teu sono, a tua saúde mental, ela melhora drasticamente. E, na verdade, o sono está na base de tudo. E, portanto, esse é um sinal que você precisa ficar alerta. Se você dorme por tempo insuficiente ou se você dorme com uma qualidade de sono ruim, esse é um alerta, a tua saúde mental, com certeza, está em risco devido a isso. Vamos agora ao 7º sinal. E olha, no fim das contas, todos esses sinais aqui, eles podem surgir do mero problema de sono. Ou seja, se você dorme mal ou por tempo insuficiente, os sinais que eu estou falando aqui, eles podem ser sintoma de você estar dormindo mal ou por tempo insuficiente. Então é importante que uma das primeiras coisas que você corrija aí na sua vida seja a questão da qualidade e do tempo do seu sono. Mas o 7º sinal que eu trago para você de que a sua saúde mental está em risco é falta de energia e disposição. Por exemplo, você se sente cansado o tempo todo. Não adianta tomar café, não tem descanso suficiente. Aliás, esse é o 8º sinal. O 8º sinal é não tem descanso suficiente. Mas eu já vou falar disso, então deixa eu voltar aqui e ficar no 7º mais um pouco. Você se sente cansado o tempo inteiro, você tem preguiça de tudo. Tudo te dá preguiça. Até as coisas que você deveria gostar de fazer e estar motivado para fazer, você tem preguiça de fazer essas coisas. Parece que você sente uma preguiça constante. Você sente preguiça de pessoas, você sente preguiça de atividades, você sente preguiça de quaisquer coisas que são necessárias. É como se você simplesmente não tivesse energia para nada, disposição para nada. E quando você faz as coisas, tudo te cansa. Tudo te deixa cansado relativamente rápido. Então esses são os componentes desse 7º sinal. O 7º sinal é falta de energia e disposição, mas os componentes eu quero repetir para ficar claro para você. Número 1, se sentir cansado o tempo inteiro. Número 2, ter preguiça de tudo. E número 3, tudo te cansa quando você faz alguma coisa. Ou seja, você cansa muito rápido, muito mais rápido do que você deveria. Se isso está aí presente na sua vida, isso pode ser um sinal de alerta de que a sua saúde mental está em risco. Mas eu quero já deixar aqui para você uma dica de 2 vídeos aqui do canal. Primeiro, tem um vídeo aqui que é um dos vídeos mais importantes que eu gravei nos últimos tempos. O nome dele é A Cura da Procrastinação que você não quer ouvir, né? É um vídeo que eu explico por que o jeito que as pessoas estão vivendo hoje, ele é o berço da procrastinação e eu te digo exatamente o que você pode fazer para você mudar essa situação. E mais recentemente eu publiquei um vídeo que tem tudo a ver com esse 7º sinal. E o nome desse vídeo é por isso que você vive cansado. E eu vou deixar o botão aqui para esse vídeo para você assistir, porque se por acaso você sente que você vive cansado o tempo inteiro, sente que você tem preguiça de tudo, sente que você fica cansado muito rápido quando você começa as coisas, se qualquer coisa dessa está acontecendo com você, se você sente que não tem energia e disposição para as coisas, assista esse vídeo, porque nesse vídeo eu te explico por que isso está acontecendo e o que você pode fazer. E aqui eu já quero dar um spoiler caso você não tenha assistido. Pode ter muita relação com a maneira como você ingere cafeína. E aqui eu estou falando do café, mas das outras formas que a cafeína tem também. Porque ingerir cafeína do jeito errado pode ser uma das piores coisas que você faz para a sua saúde mental, para o seu equilíbrio emocional. Vamos agora ao 8º sinal, que eu mencionei ele rapidinho ali. O 8º sinal de que a sua saúde mental está em risco é nenhum descanso é suficiente. Então você dorme bem, dorme com qualidade. Você até acorda e sente, dormi uma noite gostosa, dormiu lá 8, 9 horas de qualidade. Você acorda e se sente, tô bem, dormi bem, só que ali dali a pouco você já percebe o cansaço, você já percebe que você não está com energia. Quando nenhum descanso é o suficiente, nenhum fim de semana, nenhum feriado, não basta férias, não basta nada disso, e você continua com essa sensação de cansaço constante, isso aí pode ser um sinal de que a sua saúde mental está em risco. Pode ser que esse cansaço constante ou algum tipo de sobrecarga que você colocou em você, por exemplo, eu
Lembra do que eu te contei no começo do vídeo? Por conta de estar trabalhando muito aí nesses últimos tempos, sem fim de semana, o que tem acontecido comigo é justamente isso. Eu acordo, e eu acordo bem, eu tenho uma série de rituais, meus hábitos que eu pratico todos os dias, que fazem com que eu me sinta muito bem de manhã. Só que eu geralmente tenho boa energia, e aí eu vou começar a sentir um cansaço 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. O que está acontecendo comigo agora é que isso está se antecipando. Meio-dia eu já começo a ficar cansado, 11 horas eu já começo a ficar cansado. Ou seja, eu olhei para mim mesmo e percebi, bom, está se instalando aqui um processo de esgotamento, preciso colocar o pé no freio. E se por acaso você está descansando e não consegue se recuperar, talvez você esteja com um processo de sobrecarga dentro de você. É uma possibilidade, é o meu caso. Mas pode ser que você tenha algum outro problema de saúde mental instalado aí dentro de você. E nesses casos, é claro, e aliás eu quero já deixar claro aqui para você, se você está sentindo de maneira muito drástica qualquer um desses sinais que eu falei aqui, ou vários deles muitas vezes, a melhor coisa que você pode fazer é procurar um bom profissional de saúde mental que vai poder olhar para você e verificar. Será que você está passando por um transtorno neuropsiquiátrico? E os 2 profissionais que são habilitados aqui no Brasil para fazer esse tipo de diagnóstico são, em primeiro lugar, o médico psiquiatra e, em segundo lugar, o psicólogo, especificamente o psicólogo especializado em psicodiagnóstico. São esses 2 profissionais que são devidamente habilitados a fazer um diagnóstico de um transtorno neuropsiquiátrico e, portanto, procure um bom profissional de saúde mental caso você sinta que você está passando por essas coisas que eu estou falando aqui e que você não consegue resolver isso de maneira independente. Aí só mudando seus hábitos, por exemplo, ou aplicando aí algumas ferramentas na sua vida. Tendo isso dito, então é importante você perceber que se o descanso não está sendo suficiente, algum problema provavelmente existe instalado dentro de você. E se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque autoconhecimento, saúde mental, equilíbrio emocional são temas importantes para a sua vida. Você reconhece a importância disso. Então eu quero que você imagine. Imagina só se você tivesse nas suas mãos uma caixa de ferramentas validadas pela ciência. Eu estou falando de ferramentas práticas, mão na massa, que você aplica na sua vida para você efetivamente transformar com eficiência as diversas áreas relacionadas ao autoconhecimento na sua vida. Por exemplo, ferramentas para você conseguir combater procrastinação com eficiência. Seja você a pessoa que tem dificuldade de começar uma coisa que você sabe que é importante, ou você é a pessoa que até começa, mas não consegue dar continuidade, não consegue ter constância. Ferramentas para você ter maior foco, para você conseguir focar de maneira eficiente e cumprir os seus objetivos. Ferramentas para você melhorar a sua saúde de maneira geral, do seu cérebro, do seu corpo. Por exemplo, quais suplementos são os suplementos que efetivamente potencializam o nosso cérebro? Quais suplementos nos ajudam a ter um cérebro que funciona da melhor maneira possível? Quais alimentos nós podemos colocar no nosso cotidiano para fazer com que o nosso cérebro funcione melhor? Aliás, já que falamos disso aqui, quais ferramentas hoje validadas pela ciência nós temos para que você tenha uma noite de sono efetivamente revigorante, uma noite de sono relaxante de verdade, para você acordar com disposição, ter energia e disposição na hora de ter energia e disposição e estar cansado com aquele cansaço gostoso no final do dia para você ter uma noite de sono realmente reparadora? Quais ferramentas existem aí documentadas pela ciência para você conseguir ser uma pessoa que se relaciona melhor com outras? Sabe? Capacidade de persuasão. E eu não estou falando de enganação, não. Eu estou falando de persuadir no sentido de você conseguir expor com clareza as ideias que você tem dentro da sua cabeça. Quais ferramentas nós temos para que você seja um profissional que é capaz de desenvolver as suas competências profissionais e crescer na sua carreira? Que é para você parar de olhar pessoas que você sabe que não são competentes como você e estão crescendo na carreira e você aí, às vezes, não cresce na mesma velocidade. O que a ciência pode nos dizer a esse respeito? Enfim, imagina você ter nas suas mãos uma caixa de ferramentas com tudo isso. E é justamente essa caixa de ferramentas que nós temos no meu programa de desenvolvimento pessoal e profissional, a Sociedade Neurovox. É o programa de desenvolvimento pessoal e profissional mais completo da América Latina. Eu estou falando de dezenas de ferramentas validadas pela ciência para tudo isso que eu falei e muito mais, para todos os pilares do autoconhecimento, para você a cada semana desenvolver um pouquinho aquilo que você tem aí de potencial dentro de você.
Na Sociedade Neurovox você vai ter acesso a cadernos de autoconhecimento que vão te trazer ferramentas práticas para você aplicar. Você vai ter aulas exclusivas comigo, você vai ter masterclasses, grandes aulas com outros grandes profissionais, você vai ter lives periódicas junto comigo, tudo dentro de uma comunidade de mais de 16 mil pessoas, todas elas ao redor da mesma consciência, a consciência de que autoconhecimento é liberdade. Se você deseja fazer parte da Sociedade Neurovox, se tornar membro, eu vou deixar um link aí embaixo. É o primeiro link no topo dos comentários, primeiro comentário fixado aí no topo, e esse mesmo link vai estar aí embaixo também na descrição do vídeo. Toca no link, vai lá se tornar membro desse que é um grande orgulho meu, esse programa de desenvolvimento pessoal e profissional que está mudando, transformando a vida de milhares de pessoas. E se você é membro e está assistindo, você já sabe, tem que comentar aí embaixo com a hashtag SomosSN, para eu saber que você está aqui junto comigo também, porque eu tenho um grande orgulho, uma alegria imensa de ver os nossos membros aqui também no YouTube, acompanhando todo esse conhecimento que é complementar a tudo que você encontra lá na plataforma da Sociedade Neurovox. Então, se você quiser essa caixa de ferramentas, se você quiser estar mais próximo a mim de fato, com aulas aprofundadas, saber quais são as ferramentas que vão permitir a você entender teu cérebro e mudar a tua vida, toca no link, se torne membro da Sociedade Neurovox e vai ser uma alegria e um encanto para mim como professor ter você lá junto comigo. E falando sobre essa questão de qualidade do sono, eu quero deixar claro que lá na Sociedade Neurovox nós temos um caderno de autoconhecimento que acompanha uma aula minha sobre como você faz para dormir do jeito certo para potencializar o seu cérebro. Além disso, nós temos cadernos de autoconhecimento sobre suplementos que auxiliam muito na qualidade do sono. E aí eu falo sobre marca, eu falo sobre dosagem, eu falo sobre cada tipo, eu sou bem detalhista aí nesse sentido. São suplementos bastante eficientes, naturais, não trazem problema para a sua saúde e que realmente podem melhorar a qualidade do seu sono. E eu estou falando aqui só de alguns exemplos. Lá na Sociedade Neurovox você vai ver que você vai ter acesso a muitas outras ferramentas e cada vez mais, a cada semana eu publico um caderno de autoconhecimento novo, ferramenta nova. E aí você vai assistir aulas minhas que vêm junto com cadernos de autoconhecimento e no fim das contas você vai a cada semana aprimorar um pouco o conhecimento que você tem sobre essa máquina fantástica chamada cérebro que está aí dentro de você. Para vários desses sinais que eu estou falando aqui neste vídeo, sinais de que a sua saúde mental está em risco, você vai encontrar na Sociedade Neurovox ferramentas para você lidar melhor com isso, com coisas que estão aí ao seu alcance, com coisas que você pode, a partir de hoje, começar a fazer para você começar a se tornar cada vez mais dono de si. Então, reitero o convite, será um orgulho e uma alegria ter você como membro da Sociedade Neurovox. O link para você se tornar membro está aí embaixo. E agora eu quero falar sobre um outro sinal, e esse sinal a gente precisa saber discernir o que é o quê, porque esse sinal ele pode parecer para você que ele é uma questão de gênio. As pessoas falam muito isso, é o gênio do sujeito. Mas é importante saber que isso pode ser um sinal de que a sua saúde mental está em risco, e isso é a irritabilidade. É claro que existem pessoas, por uma questão de personalidade, que a vida inteira elas são pessoas um pouco mais pavio curto. Tá? No entanto, é importante você perceber que se, de maneira meio brusca, repentina, você começou a sentir que o seu pavio encurtou, ou seja, as coisas meio que mudaram e você está cada vez mais impaciente, cada vez mais irritadiço, isso pode ser um sinal de que a sua saúde mental está em risco. Aliás, muita gente não sabe, mas irritabilidade pode ser sintoma até de depressão. Depressão pode ter como sintoma a irritabilidade. Muita gente acha que a depressão tem como sintoma só o humor deprimido e por aí vai, e não é. Depressão é muito mais complexa do que apenas um humor deprimido, do que apenas tristeza. Depressão não é tristeza definitivamente. Falo da depressão aqui por ser um dos transtornos mais comuns, mas é importante você saber que a irritabilidade pode ser sintoma de transtornos neuropsiquiátricos, pode ser sintoma de esgotamento emocional, de burnout, pode ser um sinal de que a sua saúde mental está em risco. Então, fica de olho nisso. Observa a si mesmo e nessas horas vale muito você conversar com as pessoas próximas, porque quando o nosso pavio está encurtando, muitas vezes nós mesmos não percebemos que isso está acontecendo conosco. Então, vale um diálogo com as pessoas, sabe? Se a pessoa identificar que você está um pouco diferente, conversa com as pessoas próximas, porque muitas vezes elas conseguem ver mudanças em nós que nós mesmos não conseguimos.
E nesse sentido, dialogar com as pessoas que nós amamos, com família, com amigos próximos, é importante, para que você ouça deles também qual é a percepção deles de como você está. Muitas vezes essa informação pode ser preciosa. Você pode não estar enxergando algo porque você está perto demais do problema, afinal o problema está em você. E aí você ter um olhar um pouco mais distante pode te sinalizar coisas que você não está enxergando. Agora vamos falar do décimo sinal de que a sua saúde mental está em risco. E aqui nós estamos falando de instabilidade emocional. A irritabilidade é uma coisa. Outra coisa é a instabilidade emocional, a pessoa que oscila demais do ponto de vista emocional. É aquela pessoa que ora está extremamente motivada, ora está extremamente desmotivada. Ora tem muita energia, ora está extremamente cansada. Ora está sorridente e alegre, ora está brava, irritada e por aí vai. Quando você tem bruscas oscilações emocionais na tua vida, isso pode ser um sinal de que a tua saúde mental está em risco. Essa oscilação, ela é muito comum quando a nossa saúde mental está ameaçada. Então, aqui também se aplica aquilo que eu falei no sinal anterior. Muitas vezes as pessoas podem falar para nós: nossa, você está bem? Você estava bem outro dia, hoje você já está aí de um jeito tão estranho. Ouça as pessoas, eu não estou dizendo, é claro, que você tem que ficar ligando para o julgamento alheio, porque tem gente que está te julgando de uma forma, inclusive, pejorativa. Não é isso. Eu estou falando para pessoas que amam você, que realmente querem que você esteja bem, pessoas que querem o teu bem-estar. Muitas vezes elas conseguem enxergar uma instabilidade emocional que você, como você está lá na montanha-russa, você não consegue enxergar. Então se aplica aqui essa questão também. Vamos ao 11º agora sinal de que a sua saúde mental está em risco. E aqui tem relação com como a sua mente está funcionando. Porque um grande sinal de que a sua saúde mental está em risco é confusão mental. É aquela coisa de, sabe, a sua cabeça não está funcionando muito bem. Você não consegue tomar decisões como normalmente você conseguia. Você não consegue focar como muitas vezes você conseguia. Você não consegue ter aquela energia mental para resolver problemas, planejar, para lembrar, memorizar as coisas. Quando essas funções cognitivas, como nós chamamos na ciência, começam a estar um pouco confusas dentro de você, como se tivesse uma neblina na sua cabeça, isso pode ser sinal de que a sua saúde mental está em risco. E aí eu quero trazer novamente o meu exemplo, porque uma das coisas que eu estou sentindo hoje em dia é justamente isso. Lembra que eu te falei, quando eu comecei esse vídeo, que eu senti quando eu fui escrever o roteiro, que não seria esse vídeo de hoje, o roteiro seria outro, eu comecei a sentir que eu não estava conseguindo estudar, eu não estava conseguindo preparar, é como se eu tivesse com a minha cabeça não funcionando direito. E essa confusão mental, que pode se manifestar no foco, na memória, pode se manifestar na capacidade de concentração, pode se manifestar na tomada de decisão, na resolução de problemas, pode se manifestar, enfim, em vários processos cognitivos, isso é um sinal de que a sua saúde mental pode estar em risco. E agora vamos ao 12º sinal de que a sua saúde mental está em risco, e aí isso tem a ver com pensamentos, padrões de pensamentos que ocorrem dentro de você. Se por acaso você está sentindo que dentro de você tem uma espécie de correnteza constante de pensamentos negativos, que podem ser pensamentos de ruminação sobre coisas do passado, então você fica mastigando. E aqui eu estou usando um termo que ele é um termo técnico mesmo, viu? Na psicologia nós usamos o termo ruminação emocional. É a pessoa que fica mastigando de novo pensamentos relacionados a emoções negativas, muitas vezes de coisas do passado. Ou então, preocupações que você fica mastigando aí dentro de você, podem ser antecipações catastróficas, você fica pensando que tudo vai dar errado, pode ser interpretações distorcidas das outras pessoas. Você acha que ninguém gosta de você, você acha que ninguém valoriza você. Pode ser, inclusive, um diálogo interno tóxico. Muita gente tem conversas tóxicas consigo mesma. A pessoa... ela diz assim para si mesma: ah, eu sou uma porcaria, eu não presto para nada, eu não tenho valor. E olha, se fosse um amigo seu falando essas coisas para você, é bem provável que você não aceitasse ser amigo desse cara. Mas aí você aceita você mesmo falando isso para você. E essas conversas, elas são muito tóxicas, porque não apenas elas são um sinal de que a sua saúde mental está em risco, como esse tipo de conversa onde você fica se depreciando, se açoitando, se agredindo, isso piora
o quadro daquilo que está acontecendo dentro de você, agrava o problema que está acontecendo dentro de você. E por isso é muito importante você ter gentileza e carinho consigo mesmo. Toma cuidado, então, se esses padrões de pensamento negativos ou se essas conversas autodepreciativas estão acontecendo aí dentro de você. Isso pode ser um claro sinal de que a sua saúde mental está em risco. E esses são os 12 sinais que eu quis trazer no vídeo, mas eu vou falar o 13º. Vamos falar o 13 porque já que estamos aqui, o preço é o mesmo, então vamos lá, né? O 13º, gente, eu tive essa ideia agora, então eu vou colocar ele aqui como uma espécie de bônus no vídeo. Ele tem a ver com as relações, tá? Por quê? Nós precisamos saber discernir de maneira muito clara o que é a solidão do que é a solitude. A solitude, ela é uma espécie de alegria, de conforto que você sente quando você está na sua própria companhia. Você está sozinho, mas você está se sentindo bem. E a solitude é muito saudável, você ter momentos de solitude, onde você está lá consigo mesmo, onde você está confortável e feliz na sua própria companhia, isso pode ser muito bom para a sua saúde mental. Só que nós não temos que confundir a solitude com a solidão. Solidão é outra coisa. E aqui eu quero fazer uma comparação que ela é bastante apta. Quando você está precisando de hidratação, ou seja, você precisa de água, o seu organismo ele sofre uma dor no fim das contas. E o nome dessa dor, dessa angústia, é sede. Sede é um sentimento, é uma angústia que você sente quando o seu organismo precisa de hidratação, precisa de água. Solidão é uma angústia que você sente quando o seu organismo ele precisa de relações, de ombro, de carinho, de seres humanos perto de você. O cérebro humano é um cérebro social. Nós somos uma espécie social. Para pensar nisso. Qual é a primeira necessidade de um bebê humano quando ele nasce? Primeira necessidade. Você pode virar e falar, a necessidade é comida, é água. Não é. Porque o bebê humano é o mais frágil dos filhotes que existem na natureza. Um bebê humano ele não consegue fazer nada sozinho. E, portanto, a primeira coisa que ele precisa é de gente. Ele precisa ter um ambiente social que permita a ele conseguir comida, conseguir abrigo, conseguir segurança, conseguir água e por aí vai. Então está literalmente enraizado na nossa biologia, na nossa genética, uma necessidade, que é a necessidade de relacionamentos de qualidade. E veja que eu falei relacionamentos de qualidade, porque nós vivemos no mundo dos relacionamentos de quantidade. Milhares de amigos nas redes sociais, mas você sabe, não são amigos. Nós vivemos hoje, infelizmente, uma grande questão de saúde pública no mundo inteiro. As pessoas nunca estiveram tão solitárias, elas nunca sentiram tanta solidão. E quando você sente solidão constante, isso é um grave problema, não só para a sua saúde mental, mas para a saúde de maneira geral. Nós sabemos hoje que o risco para a sua saúde de você sentir solidão constantemente, ele é tão grande quanto se você é um fumante, um tabagista. Alguns estudos sugerem que sentir solidão constante pode ser pior para a sua saúde do que você ser tabagista, do que você ser fumante. Então, eu quero deixar claro aqui que combater a solidão é necessário para que você tenha uma saúde mental plena, para que você não sofra com problemas de saúde mental. Um grande risco para a sua saúde mental é se você está constantemente sentindo solidão. Isso vai agravar qualquer problema emocional que você tenha dentro de você, ou pode fazer com que surjam problemas dentro de você, inclusive problemas neuropsiquiátricos, como depressão, como ansiedade, por exemplo. Eu quero reiterar que solitude é outra coisa. Você sentir alegria, conforto na companhia de si mesmo, não tem problema nenhum. O problema é a angústia que você sente por estar sozinho, e isso é a solidão. Então, tal como quando você está com sede, você precisa buscar água para se hidratar, quando você sente solidão, você precisa buscar pessoas e relações de qualidade para você saciar essa necessidade biológica que existe dentro de você. E a palavra de ordem aqui é relações de qualidade, relações positivas. Porque quando você tem relações que são o oposto, relações negativas, relações tóxicas, relações destrutivas, isso é pior ainda do que a solidão.
Então é importante nós buscarmos relações de qualidade, relações positivas. E aí eu posso até fazer um 14º sinal de que a sua saúde mental está em risco. É quando você está rodeado de pessoas, é quando você possui relações que estão te apequenando, relações tóxicas, relações que estão de alguma forma prejudicando a sua vida. Se você, por acaso, está rodeado de pessoas que estão de alguma maneira diminuindo a tua existência, apequenando quem você é, segurando o teu potencial, desdenhando das tuas capacidades, diminuindo a tua plenitude emocional, talvez seja a hora de você reexaminar as tuas relações. Para quê? Para você verificar se não é válido dizer adeus para algumas relações, para que você abra as portas para que novas relações de qualidade se instalem na sua vida, porque, como você viu, relações de qualidade são fundamentais. Aliás, nós temos um caderno de autoconhecimento lá na Sociedade Neurovox falando justamente sobre isso. Como fazer amigos em tempos de solidão, que é esse mundo que nós estamos vivendo hoje. E só para você observar como nós temos cadernos de autoconhecimento sobre os mais diversos temas. Então, para todos os pilares do autoconhecimento que você pode imaginar, nós temos aulas, lives, cadernos de autoconhecimento dentro de uma comunidade de pessoas incríveis que estão lá ao redor da consciência de que autoconhecimento é liberdade. Então, se você deseja fazer parte desse que é o mais completo programa de desenvolvimento pessoal e profissional da América Latina, lembre-se, o link está aí embaixo para você se tornar membro da Sociedade Neurovox. O link está fixado no topo dos comentários, primeiro comentário de todos, e também na descrição do vídeo. Hoje eu quis fazer um vídeo, talvez você deve ter percebido, bastante direto ao ponto, então te trouxe 14, achei que fosse 12, te trouxe 14 aí sinais de que a sua saúde mental está em risco. Eu espero que depois desse vídeo você tenha um olhar um pouco mais cuidadoso a respeito do que acontece dentro de você. Porque quanto mais você vive a tua vida em modo automático, sem prestar atenção sobre as nuances que ocorrem dentro de você, mais provável é que você se perca, seja no que for. Que você chegue em um momento da sua vida e você fala, nossa, como é que eu cheguei aqui? E, portanto, assumir as rédeas da tua própria existência é fundamental. E para isso, você precisa de autoconhecimento. E o meu objetivo aqui foi, de uma forma bastante prática, te falar 12 sinais, 12 não, 14, de que você está aí com alguma coisa acontecendo que pode ser um risco para a tua saúde mental. Se você gostou desse vídeo, eu quero reiterar aqui para você o convite para que você, em primeiro lugar, se inscreva no canal. Nosso objetivo aqui é divulgar conhecimento científico. E quando você se inscreve no canal, esse é o melhor gesto de carinho que você pode, se você quiser e se você puder, é claro, demonstrar para nós. A inscrição ajuda muito o canal a crescer e a chegar a cada vez mais pessoas. Se você puder deixar um joinha aí também, já que vai se inscrever, então eu fico ainda mais feliz. E aqui é uma coisa muito importante. Eu leio os comentários, então vocês, eu sei, estão pedindo alguns vídeos, por exemplo. Muitos de vocês já pediram vídeos sobre os efeitos do álcool, da bebida alcoólica para o cérebro, e esse é um vídeo que eu vou com certeza preparar. Ainda não sei quando, mas eu vou com certeza preparar. Ou seja, deixa aí nos comentários sugestões de temas que você gostaria de ouvir aqui no canal, coisas que você gostaria de saber sobre a mente, o cérebro, o comportamento, as emoções dos seres humanos, e vai ser um prazer trazer para você esse conhecimento. Afinal de contas, eu estou aqui justamente para trazer conhecimento que agregue a vida de vocês. Além disso, se você puder deixar um comentário falando o que você achou do vídeo, se você gostou, o que você gostou no vídeo, enfim, o comentário ele ajuda também o canal a crescer e o comentário ajuda a gente a entender como você está aí recebendo os conteúdos que a gente traz aqui. Para um professor como eu, ele é absolutamente fundamental. Teu comentário, ele é absolutamente fundamental para que a gente construa conteúdos cada vez melhores aqui no canal. Quero deixar claro que, olha, mais um vídeo longo do canal e quem chega no final não é todo mundo não. Para um vídeo desse, as estatísticas mostram que 50%, 40% das pessoas chegam até o final. Ou seja, se você chegou até aqui, parabéns, porque não é qualquer um. As pessoas hoje vivem apressadas, maior preguiça de tudo, e você não. Você está aqui construindo o teu autoconhecimento, entendendo o teu cérebro para mudar a tua vida. Convido mais uma vez para você se tornar membro da Sociedade Neurovox, esse programa maravilhoso de desenvolvimento pessoal e profissional. O link está aí embaixo. Agradeço a você por ter ficado comigo até aqui no final do vídeo de hoje. Muito, muito, muito obrigado. Um grande abraço e a gente se vê no nosso próximo vídeo.